Muito obrigado, Francisco, pelas informações. Você tem, de um lado, os defensores da geosmina, né? Que dá aquele sabor de terra à água que a gente bebe no Rio de Janeiro, em um monte de regiões. Não é nenhum problema específico, é um problema generalizado e que existe há décadas, em razão também, não só das questões estruturais, geográficas do Rio de Janeiro, mas da instrumentalização política da SEDAI, que ficava na mão do Eduardo Cunha, que era deputado federal pelo Rio de Janeiro. É bom lembrar do PMDB, o antigo, né, PMDB, que depois virou MDB, porque o nome do partido ficou manchado. Aí eles vão, tiram uma letrinha, mudam uma letrinha, para tentar engambelar o eleitorado de novo. Então o Eduardo Cunha mandava na SEDAI, depois veio o pastor Everaldo, que também acabou preso, investigado, aí, quer dizer, as acusações apontando que são 2 criminosos. Essa gente é que mandava na SEDAI. Como é que você quer o serviço público eficiente se são políticos dessa índole, dessa natureza, que comandam aquele órgão, aquela estatal, aquela empresa pública, o que for? Geralmente é assim no Brasil, e são esses que engambelam a população dizendo não pode privatizar, porque isso é um orgulho do Estado brasileiro, e é de todos os brasileiros e tal. É tudo conversa fiada, não é para todos os brasileiros que eles estão gerindo essas estatais, estão gerindo para eles próprios, para os seus apaniguados, usando como cabidão de emprego, sem gerar eficiência. Então se criou aí um palavrão em relação a qualquer espécie de privatização ou concessão, né? Porque agora é uma modelagem de concessão que foi elaborada pelo BNDES, que dividiu parte da SEDAI ali, que vai ser privatizada em 4 lotes regionais. É um processo até mais lento, mais pragmático, que pode ser ali avaliado conforme as coisas forem andando. Mesmo assim, tudo isso no Brasil foi absolutamente demonizado, principalmente pelos petistas, né? Pelo governo do PT, que sempre demonizou a pauta liberal, chamando de neoliberalismo, que eles nem sabem definir o que é, né? E o que é curioso é que os petistas eles tentam se contrapor ao regime militar brasileiro, e o regime militar brasileiro, que na cabeça de muita gente que caiu nessa propaganda petista ficou assim como o exemplo da direita no Brasil, assim como Bolsonaro, ele mancha de certa forma a visão de uma direita democrática, como existe nos Estados Unidos, como existe em Israel, né, com toda a eficiência que tem por lá. Mas o regime militar brasileiro ele foi tão estatizante quanto os governos do PT. É claro que em outra época, em épocas em que havia uma argumentação ali pela criação de estatais no Brasil, mas eles fizeram lá 40 e tantas estatais e o PT fez pelo menos 43 estatais. Agora o governo de Jair Bolsonaro, que prometeu privatizações, ele até construiu uma estatal e ainda não teve nenhuma grande privatização. Ele abandonou essa pauta mais liberal que ele tenta resgatar agora em razão do desgaste dele com esse eleitorado, com o próprio mercado, embora o mercado seja muito condescendente, paciente, complacente, crente no coach da Faria Lima, como eu chamo, o Paulo Guedes, que está aí esses dias falando besteira atrás de besteira. Mas então, o governo de Jair Bolsonaro precisa mostrar alguma coisa para esse pessoal que acredita que o ambiente econômico no Brasil vai ficar melhor com essa redução do tamanho do Estado, com essa redução da máquina pública. No que está certo, só que isso não está efetivamente acontecendo. Agora você tem um exemplo da SEDAI, obviamente há todas essas reação por parte da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, aquela onde há 27 deputados estaduais com movimentações bancárias atípicas de seus assessores listados lá no COAF. A LERJ precisa ser investigada aí em amplas frentes, né? Porque é um histórico de sujeira para o qual a gente precisa sempre chamar a atenção. Aliás, hoje eu abri o Twitter de manhã e vi lá o Gustavo Franco. Gustavo Franco, antes de eu falar o que ele comentou, só lembrar que ele é um economista que era da turma ali do PSDB e ele saiu do partido escrevendo uma carta dizendo que o PSDB hesitava em defender as bandeiras liberais e as iniciativas de sucesso, como o governo do Fernando Henrique Cardoso teve nesse ponto. Né? Eu discordo de um monte de coisa, critico o Fernando Henrique Cardoso até hoje. Né? Em primeiro lugar, ele legou para o Brasil Gilmar Mendes no STF. Né? Só por isso já deixou um legado maldito tremendo. Em segundo, foi sempre muito condescendente
com a bandidagem da política, no sentido até de a maneira dele de se referir a José Dirceu, por exemplo. Uma vez ele falou, não é bandido, errou e tal, não sei o quê. Sempre nessa frouxidão para lidar com a ala podre do petismo. Mas o governo do Fernando Henrique Cardoso, mesmo sem muita convicção no liberalismo econômico, precisava fazer caixa em tempos de crise e avançou ali no processo de privatização da Telebrás. Qual foi o resultado disso? O resultado é que até pessoas pobres tiveram a oportunidade, felizmente, e isso é maravilhoso, de melhorar a sua qualidade de vida com a telefonia se desenvolvendo, com o celular. A pesquisa do próprio Celso Ataíde, se eu não me engano, né, que deu entrevista aqui outro dia, não foi dele exatamente, mas foi do movimento do Instituto ali que ele criou junto com outro parceiro, mostrou que mais de 80% de moradores de favela têm celular, o que é maravilhoso. Essas pessoas ficam com uma qualidade de vida melhor, e isso se deve à privatização, à abertura para concorrência no mercado. É claro que empresas privadas têm problemas aqui e ali, etc., mas nem se compara com a fila que era preciso o cidadão passar para obter uma linha. Quem é das antigas se lembra disso do que eu estou falando. Os gastos que eram necessários na época da Telerge, por exemplo, no Rio de Janeiro. Hoje a situação é muito melhor. Então o PSDB hesitou em defender essas bandeiras, além, evidentemente, das questões éticas. Não expulsou o Eduardo Azeredo, envolvido no Mensalão Tucano, não expulsou o Aécio Neves, depois da gravação do Joesley Batista, e o Gustavo Franco foi para o Partido Novo, para se tornar ali o coordenador econômico, próximo do João Amoedo, principalmente ali na época da campanha de 2018. Aí o Gustavo Franco, hoje no Twitter, escreveu: vai ter privatização no Rio de Janeiro hoje, sexta-feira. A privatização, aí ele provocou, a privatização é tanto melhor quanto maior o esperneio. E aí eu acrescento, de onde vem o esperneio? O esperneio vem justamente dos políticos que querem continuar controlando essas estatais, que querem continuar controlando essas empresas públicas, que querem continuar controlando esses órgãos. Nessa semana houve uma iniciativa lá no Congresso para tentar controlar o Conselho Nacional do Ministério Público. Eles querem ter controle sobre todas as investigações, assim como querem ter controle sobre o Estado brasileiro. Colocam lá os seus apaniguados e aí depois a gente vê esses esquemas, né, vindo à tona, sendo desbaratados por operações contra as quais eles se voltam em seguida. Porque é isso, sob uma bandeira do patriotismo, que muita gente acaba acreditando, mas é para eles que eles gerem essas estatais. E aí, até antes, né, porque houve aquela suspensão do processo, ele tinha lamentado, ia ser uma sexta-feira feliz no Rio, com a privatização de uma das estatais mais nefastas que o Brasil já teve. Felizmente, agora, esse processo foi restabelecido e poderemos avançar aí nesse leilão, nessas concessões que são assim a primeira etapa para que a água no Rio de Janeiro seja mais bem tratada, para que o esgoto seja mais bem tratado, porque inclusive as obras não são feitas. As obras em relação ao saneamento necessárias para tirar aquele gosto de terra da água, as obras nas tubulações, tudo isso é empurrado com a barriga porque o pessoal está mais afim de ter a boquinha e o cabidão de emprego. Então vamos parar de cair nessa conversa. O serviço público precisa ser eficiente e é isso que se está buscando. É claro que a gente vai monitorar todo o processo para ver se ninguém se aproveita dele de uma maneira negativa, mas que o caminho é esse,